Fala galera coral, é tempo de Santa Cruz na área para trazer o resumo do mais querido da semana do Santa Cruz. Semana essa muito conturbada, mas nós vamos tratar de tudo, principalmente de classificação e de projeções, né? Antes, queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal, é tempo de Santa Cruz. Ativa o sininho das notificações, curte, compartilha, deixa teu comentário, que é importantíssimo. Na medida do possível a gente responde a todo mundo, e também é através dos comentários que a gente busca melhorar e também pauta algumas de nossas análises acerca do Santa Cruz, né? Então se inscreve, deixa teu like, ativa o sininho das notificações, compartilha com os grupos Santa Cruzenses da qual você faz parte, comenta, debate com a gente, o mais querido. Enfim, vamos lá. Semana do Santa Cruz, pouco se falou da questão dentro de campo. Uma ressalva para as falhas de Felipe Alves. E aí, há quem defenda a permanência de Felipe Alves, que é a minoria, e eu entendo as razões, no sentido de experiência e de muita contribuir, de liderança no grupo, mas uma grande maioria defende a entrada de Roque Kennedy, em virtude das sucessivas falhas bizonhas no goleiro do Santa Cruz. E eu também acho extremamente factível essa entrada e razoável os argumentos favoráveis a Roque Kennedy. No meio disso tudo está Marcelo Cabo, que, numa opinião pessoal, acredito que ele vai permanecer com o Felipe Alves. Por quê? Porque Felipe Alves já foi dito por ele em entrevista, em coletivas, que é uma das lideranças do grupo. Talvez, informações que nós temos, que seja a principal liderança do grupo. Inclusive o grupo apoia muito ele. Por isso, eu creio que a permanência dele é mais provável do que uma entrada de Roque Kennedy agora, né? Então, pouco se falou, exceto esse ponto da questão da falha do goleiro, de uma possível mudança. Além daquilo, né, contratações de peças em posições que o time mostra-se muito carente, muito deficiente, e essas críticas são válidas, é verdade. Mas a semana do Santa Cruz foi tomada pelo extracampo, tomada pelos bastidores. Bastidores esses que, na minha opinião, estão sendo mal conduzidos, né? E aí essa má condução, ela tem muito a ver com os envolvidos e principalmente com o clube, porque os investidores estão na dele e o clube é que fica nessa celeuma, porque não cumpre nenhum dos prazos, alonga o prazo, chega no dia, adia o parecer para uma outra semana. As contas do clube, né, que teria uma reunião essa semana para aprovação das contas de 24 da administração de Bruno Rodrigues, ela não ocorreu. Então isso já adia para uma semana a aprovação das contas, para depois se discutir a questão da SAF. Além disso, evidentemente, a discussão da SAF em si, onde você tinha pessoas com determinados posicionamentos, de uma hora para outra muda esse posicionamento, muda a interpretação, né? No meio disso tudo você tem desinformações tamanhas de pessoas com certa relevância, com certa penetração no meio da massa coral, no sentido de comunicação,
e isso deixa o ambiente extremamente conturbado. Ora, o torcedor do Santa Cruz vai dormir com a tendência da SAF ser concretizada, e ora o torcedor do Santa Cruz acorda e não consegue dormir mais com uma possível SAF sendo boicotada, travada, enfim. O adjetivo você pode usar o que você quiser. Então, a Semana do Santa Cruz foi levada por esse extracampo muito ruim, e é evidente, a gente não pode negar, que existem forças contrárias à SAF dentro do próprio clube. E aí, eu acho extremamente natural que as pessoas se posicionem contrárias à SAF. Eu e tantos outros que faz conteúdo em relação ao Santa Cruz, eu entendo que a SAF é a única saída. Eu entendo que o modelo que o Santa Cruz está adotando de SAF poderia ser melhor, caso a gente tivesse uma condição melhor. Hoje, o Santa Cruz está numa condição de penúria, numa condição de pré-falência. Então, quem chega nessa condição, em virtude de péssimas gestões sucessivas, e aí eu não vou falar de nomes, porque eu não trabalho com nomes, eu trabalho com ideias. A ideia de quem esteve à frente do Santa Cruz ao longo desses anos todos, são mais de 40 anos, foram ideias mesquinhas, foram ideias que foram conduzindo a gente gradativamente a uma morte, não é? E essa morte gradativa e lenta levou o torcedor do Santa Cruz, para não presenciar essa dolorosa morte, aos poucos, ele foi preferindo mergulhar numa espécie de morfina futebolística, e ele ficou indiferente, ele perdeu a sua capacidade de se indignar, e ele ficou um torcedor resignado. O torcedor do Santa Cruz hoje, ele é o resultado do produto das más gestões do Santa Cruz. Ele é hoje muito mais um justificador de fracassos do que um torcedor, né? A maioria da torcida do Santa Cruz, durante muito tempo, ela reproduziu o que se direcionava a ela, né? No caso, os torcedores do Santa Cruz, durante muito tempo, eles passaram a usar determinadas narrativas para justificar coisas que são simples de ser identificadas, que é má gestão e incompetência. Então sempre era, não, porque no Santa Cruz é tudo mais difícil, né? Se não for difícil não é Santa Cruz, é porque nós somos um clube precário, é porque... Então assim, o torcedor do Santa virou um subproduto do produto principal, que foi o clube decadente. O produto já é ruim, o produto principal, em virtude de gestões péssimas, e o torcedor embarcou nisso. E chegou um momento que a torcida do Santa Cruz, ela chegou no seu limite, né? E ela começou a enxergar que o Santa Cruz até tentou dos piores quadros diretivos do país. Eu não tenho dúvida alguma que um clube com a capacidade que o Santa Cruz tem, ele poderia ter através de boas gestões, ele poderia se reerguer, mas a realidade da gente, a realidade do nosso quadro diretivo, a nossa realidade financeira, toda a conjuntura que envolve o Santa Cruz não permite que nós tenhamos esse tipo de pensamento. Por isso que a massa da torcida do Santa Cruz, hoje, independentemente, ela não está nem vendo a questão de que o modelo da SAF poderia ser melhor, ela quer gestão. A torcida do Santa quer gestão, porque ela nunca teve gestão. Talvez ela teve num período em que gestão era quase que amadora. Quando o futebol começou a se profissionalizar, o Santa Cruz começou a descer a ladeira. E aí foi meados de década de 80 para cá. Nós éramos um clube que jogávamos a segunda divisão. Os mais antigos vão lembrar que a segunda divisão não é a Série B glamurosa de hoje. Era péssimo, era o fundo do poço. Nós nos tornamos um time de segunda divisão,
Quando a segunda divisão tornou-se Série B, ou seja, tornou-se mais organizada, nós não tivemos estrutura para permanecer nela e caímos para C. E bastou a C se organizar um pouco mais, nós não tivemos estrutura para ficar na C e caímos para D. E por incrível que pareça, o ano passado nem na D nós estávamos. Então, eu não sou contra quem pensa o contrário à SAF, acho que eles devem pensar, acho que eles devem expor o seu pensamento, porém, é preciso respeitar o sentimento da torcida de crer que a única alternativa do Santa é uma SAF. E uma SAF que não tenha nenhum vício ou vínculo político dentro do clube, com pessoas totalmente de fora. Por quê? Porque dentro do quadro diretivo do Santa Cruz, a gente não enxerga, ou a gente não viu ao longo desses 42, 43 anos, nenhuma minuta de projeto, nenhuma ideia que tentasse tirar o Santa Cruz desse marasmo, elevando o Santa Cruz à grandeza a qual ele merece. Pelo contrário, vimos descaso, vimos perda de patrimônio, vimos atrofia no futebol, vimos uma série de coisas que a gente não tem outra alternativa hoje a não achar a SAF a única solução para o time. Evidentemente que parte da torcida, com esse sentimento, ela extravasa e ela se manifesta. Alguns se manifestam de maneira ordeira, outros se manifestam de maneira extremamente violenta. Esse tipo de manifestação violenta nós somos veementemente contra. Agora, não é porque existe a manifestação violenta que eu tenho que tolir o direito do torcedor de se manifestar. Pelo contrário, o torcedor tem direito de se manifestar sim, e nós vamos entrar numa semana decisiva para a SAF. Ou o processo anda essa semana, ou eu temo pela continuidade da história do Santa Cruz. Não posso adiantar nada, mas é bem complicado se o Santa Cruz não andar com esse processo de maneira mais rápida. Em relação ao time, que time deve ir a campo para enfrentar o América de Natal? O América de Natal que no início da competição era elevado a uma condição de favorito. Eu observei alguns jogos do América e, lógico, embora o América tenha vencido algumas partidas e a diferença de pontos para o Santa Cruz em virtude das derrotas que o Santa Cruz teve diminuiu, mas o América também não mostra esse futebol extraordinário para o investimento que tem, e para uma base praticamente mantida. Mas o América sabe que esse é o jogo que poderá lhe dar a classificação. Então a torcida está muito motivada, deve ir à Arena das Dunas numa quantidade razoável, e deve ser um jogo extremamente difícil para o Santa Cruz. Eu não estou com muita esperança por conta de todo esse contexto extracampo do Santa Cruz. A notícia de última hora é que talvez o América não conte com o atacante Salatiel. Ele já não vai contar com o atacante Tiaguinho, que estava pendurado. O América tinha 7 jogadores pendurados no último jogo contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. E aí o Tiaguinho não joga e o Salatiel parece que sentiu uma contusão, inclusive vai fazer exames amanhã, e me parece que a coisa tem uma certa gravidade. E Salatiel, que tem sido o ponto de referência do América, e desde quando chegou vem fazendo boas atuações, é um jogador que a torcida do América, é um dos poucos jogadores que a torcida do América poupa nas críticas veementes que vem fazendo ao desempenho do time. O Santa provavelmente deve ter algumas mudanças com a saída do zagueiro, em virtude da expulsão do Matheus Vinícius. Provavelmente entra o William Alves. Pelo que o William Alves jogou até agora, acho que será uma defesa segura. O X da questão, a interrogação, fica na lateral esquerda. Que tipo de jogo
Marcelo Cabo está pensando, né? Se ele pensa num jogo mais contundente, o Rodrigues pode ser uma alternativa. Se ele pensa num jogo mais defensivo, o Vinícius pode ser uma alternativa, ou então o lateral esquerdo recém-chegado. Na lateral direita, não sei se ele vai de Yuri Ferraz, não sei se ele vai de Totti, né? Não sei, Israel não está recuperado ainda. Totti seria uma segurança, mas um jogador voluntarioso. É claro que não vem fazendo boas atuações, está longe de ser aquele Totti que foi nas outras vezes que passou no Santa Cruz, mas é um jogador extremamente voluntarioso, é um jogador de raça, de contato, e para um jogo pegado eu acho que ele tem essa característica mais aguçada que o Yuri Ferraz. Lá na frente você tem Galhardo, Thiaguinho, Giovani. Espero que os dois pontas do Santa Cruz estejam bem. Provavelmente o meio campo ficará sendo o mesmo. O William Júnior deve receber uma marcação mais em cima, para evitar que ele seja o armador das jogadas. Agora é preciso que Marcelo Cabo crie uma alternativa para que a gente não caia na mesma armadilha que caiu do jogo contra o Central, né? A saída de jogo do Santa Cruz sempre com Gabriel Galhardo, e o Central bloqueou essa saída. A saída da gente ficou sendo por Balotelli, que não tem essa qualidade toda. Por isso a gente notou uma diferença muito grande na formação, na transição de jogo do Santa Cruz. Mas vamos lá, vamos para a classificação, pegando o pior dos cenários, não é? Deixa eu ver aqui. Se a gente perder o jogo, nós poderemos entrar voltar de Natal na terceira colocação. Então lá, Santa Cruz com 22, Central com 20, América com 19, Ferroviário 13, assim como Santa Cruz de Natal 13. Souza 10, 13, 10, Horizonte 8. E a rodada tem os seguintes jogos: Ferroviário e Souza no Ceará. Ferroviário vai fazer 3 jogos no Ceará. Jogou contra o 13, vai jogar contra o Souza e depois pega o Horizonte fora de casa, mas é praticamente o jogo em casa. Central recebe o Santa Cruz do Rio Grande do Norte em Caruaru às 16 horas do domingo. Ferroviário e Souza é amanhã. A América de Natal e Santa Cruz na Arena das Dunas domingo às 16h30. 13 Horizonte no Amigão. O Santa Cruz perdendo, ele vai cair na classificação geral da Série D. Vamos ver aqui. Que a classificação geral. Vamos ver a classificação geral. Cadê? Classificação geral. Classificação geral da Série D. Olha lá. Atualmente, Asa 23, Aparecidense, Santa Cruz com 22, Tunalusa 21, Inter de Limeira 21, Central 20, Ceilândia 20, Portuguesa 20, Luverdense 20, Manauara 20, Altos do Piauí 20, enfim. Santa Cruz pode cair também na classificação geral. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, que mesmo perdendo, o Santa Cruz tem grandes chances de chegar em primeiro colocado, né, na classificação do seu grupo e lutar pela classificação geral. Por quê? Vamos lá.
Aqui, 11ª rodada, é a que vai acontecer domingo. 12ª rodada, Souza recebe o 13, o Horizonte recebe o Ferroviário, o América o Central. Esse jogo aqui já vai fazer com que ou o Santa Cruz passa vencendo o seu jogo em casa, um dos dois, ou pode passar os dois ao mesmo tempo. Se o Santa Cruz vence, o Santa Cruz Rio Grande do Norte e América e Central empatem, o Santa Cruz chega na frente dos dois, né? Depois você tem a penúltima rodada, Santa Cruz Rio Grande do Norte e Ferroviário, Horizonte Santa Cruz, Horizonte já fora, Central e Souza, 13 e América de Natal, últimas cartadas do 13. E a última rodada está aí, ó. Souza e Santa Cruz Rio Grande do Norte, Santa Cruz e 13, Ferroviário e Central. Olha a tabela do Central como está difícil. Ainda, Central pega América de Natal e Ferroviário, e América de Natal e Horizonte em Natal. Então o Santa Cruz, mesmo perdendo amanhã, o Santa Cruz pode voltar nas 3 últimas rodadas, porque o Santa Cruz teve um miolo de tabela muito difícil, né? Foi Central, América, Central, Ferroviário, Central, América. Então, esse miolo de tabela do Santa Cruz foi o miolo mais difícil. Então, a probabilidade do Santa Cruz perder ponto nesse miolo era grande, tanto prova que perdeu 2 jogos para o Ferroviário e para o Central. E depois o Santa Cruz tem um final de tabela mais tranquilo, onde ele vai enfrentar times praticamente sem chances de classificação e com a qualidade técnica mais abaixo. Então, é isso, torcedor. Esperar que o Santa Cruz faça um bom jogo, que supere esse extra-campo muito ruim, né, e que isso não venha influenciar, o Santa Cruz traga um bom resultado. Um empate talvez não seja um mau resultado para o Santa Cruz, não, né? Uma vitória seria sensacional, mas lembrando, o Santa Cruz mesmo perdendo pode se classificar matematicamente já no grupo, e pelas últimas rodadas o Santa Cruz tem plenas chances de chegar ao final, na última rodada, sendo o primeiro colocado do seu grupo e lutando evidentemente pela primeira colocação geral da Série D, que não quer dizer muita coisa, porque dos líderes da Série D na primeira fase geral, apenas um subiu, que foi em 2021, o Ferroviário, e nos pênaltis. Muita gente vai ficar de fora, porque a segunda e a terceira fase da Série D é mata-mata, e mata-mata iguala muitas coisas. Voltamos depois do jogo com o resumo da partida. Espero que vocês tenham um início de final de semana muito bom. Segue a gente aí no canal, dá o like, ativa o sininho das notificações, compartilha. É tempo de Santa Cruz.